Olá pessoal, eu sou Joyce Lemos, fundadora da Escola Rural de Ativismo e há 13 anos trabalho com projetos e negócios que cuidam da terra, das pessoas e das comunidades rurais. Eu falo aqui de Uruçuca, litoral sul da Bahia, conhecido como a Costa do Cacau, onde o cooperativismo tem um papel extremamente importante para o desenvolvimento socioeconômico da região. E criamos esse curso para falar de cooperativismo, justamente uma estratégia tão importante para o fortalecimento socioeconômico da nossa região e do Brasil como um todo. Nesse curso que a gente preparou com muito carinho sobre cooperativismo, você vai aprender desde a criação, a história de onde ele surgiu, quando, em qual contexto, até a aplicação prática do cooperativismo nos dias de hoje no Brasil. Então vem com a gente, porque quando o campo coopera, todo mundo prospera. Olá pessoal, eu me chamo Fabrício Vieira, sou cofundador da Escola Rural de Ativismo, contador formado pela USP e especialista em cooperativismo. Nesses 15 anos de experiência, gente, eu pude conhecer vários tipos de cooperativas pelo Brasil inteiro, de diversas formas, de diversos tipos de cooperativa. E a ideia desse curso, junto com a Joyce, é a gente trazer para vocês, apresentar esse universo para vocês sentirem como é o cooperativismo, sentirem como é positivo se juntar com outras pessoas de várias formas, né? Então pega aí seu caderno, a gente vai fazer 4 videoaulas nesse curso, chame seus vizinhos e bora lá aprender sobre cooperativismo. A gente vai contar para vocês a história de um pequeno grupo de trabalhadores que revolucionou a forma como a classe trabalhadora se organizava. Vamos viajar na história, imaginar como que era a Inglaterra no século XIX. Era início da Revolução Industrial e a paisagem estava mudando muito rapidamente. Era o início das cidades, com grandes fábricas, muitas máquinas, produção em série e de forma acelerada. Nessa nova configuração social, muitos camponeses vinham do campo depois de um processo chamado cercamento, que foi quando grandes donos de terra começaram a limitar áreas que antes eram de uso coletivo. Muitas pessoas, sem ter terras para trabalhar, acabaram migrando para as cidades em busca de melhores condições de vida. Nesse contexto que a gente está contando, também tinha uma outra categoria de trabalhadores, que eram os artesãos, que antes trabalhavam nos ateliês, nos seus espaços, mas que também foram afetados pela industrialização e não tiveram outra opção a não ser se juntar aos camponeses nas linhas de produção das fábricas. Assim, pessoas do campo e da cidade, todas, inclusive crianças, se reuniam para trabalhar nessas fábricas durante longas jornadas de trabalho por salários baixíssimos. Então foi nesse contexto histórico que pela primeira vez a classe trabalhadora começou de fato a se organizar coletivamente para reivindicar melhores condições de trabalho e renda. Esse foi o contexto do início do cooperativismo na história moderna. Pegando um gancho na história que a Joy está contando, os trabalhadores das fábricas estavam se queixando de preços abusivos dos produtos vendidos pelos comerciantes locais. Era necessário muito dinheiro para comprar produtos básicos, como farinha, manteiga, açúcar, aveia. Por conta disso, o endividamento crescia a passos largos nessa população. Fora que eram produtos de baixa qualidade e muitas famílias sofriam de desnutrição. Foi nesse cenário que 28 trabalhadores decidiram mudar o rumo da própria história e ajudar a sua comunidade. Eles tinham pouco recurso, mas tinham algo muito valioso: a união e o cooperativismo. Foi então que começaram a juntar entre eles pequenas quantias de dinheiro toda semana. Com o tempo, conseguiram formar um fundo de reserva. E assim, no dia 21 de dezembro de 1844, abriram uma lojinha modesta com o nome de Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochidale. Nesse sistema, eles compravam os produtos em grande quantidade no atacado e vendiam a preços acessíveis aos trabalhadores das fábricas, que se associavam a eles. Agora, vamos destacar aqui como esses trabalhadores se organizavam para fazer o sistema funcionar. Então era assim: qualquer pessoa podia cooperar voluntariamente. Cada pessoa colocava uma quantidade de dinheiro que podia, a cooperativa fazia compras de grandes fornecedores e repassava parte de cada cooperado. A prestação de contas era aberta e transparente. E aí, tudo que sobrava de dinheiro no fundo era investido em atividade de educação, que beneficiavam os cooperados e suas famílias.
O sucesso desse tipo de organização teve uma repercussão tão positiva que outras comunidades começaram a replicar. Assim, nasceram os princípios de Rochdale, que até hoje são a base do cooperativismo moderno. O que começou com uma lojinha virou, em poucas décadas, um movimento mundial, onde tem cooperativa em tudo quanto é setor: agricultura, crédito, transporte, saúde, habitação, energia e até tecnologia. E como que o cooperativismo chegou no Brasil? No final do século XIX, imigrantes alemães, italianos, suíços trouxeram essa novidade para cá. A primeira cooperativa no Brasil começou lá no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Nova Petrópolis, em 1902. Uma cidade pequena de colonização alemã. Naquela época, os agricultores tinham muita dificuldade de conseguir crédito. O banco era uma coisa cara, distante, burocrática. Então eles pensaram: por que a gente não cria o nosso próprio banco? E foi assim que surgiu a Cooperativa de Crédito Rural de Nova Petrópolis, a primeira cooperativa que a gente teve no Brasil. Então funcionava assim: cada agricultor colocava um pouco de recurso e aí eles formavam esse fundo coletivo. E aí, quando alguém precisasse de um crédito ou de um financiamento, poderia recorrer a esse fundo, pagando, obviamente, juros muito melhores do que o praticado pelo mercado. O legal é que tudo isso era decidido de forma democrática. Cada cooperado desse banco de crédito rural tinha direito a um voto, independente de quanto dinheiro tinha colocado. E se sobrasse dinheiro no fim do mês, ele era redistribuído proporcionalmente a quanto cada um tinha movimentado. Simples assim. Essa ideia deu tão certo que se espalhou pelo Brasil e depois pelo país inteiro. E o mais legal dessa história é que essa cooperativa existe até hoje, com milhares de cooperados. Um exemplo vivo de que, quando a gente se junta, o coletivo inteiro sai em vantagem. Hoje, o Brasil é o país com a maior presença de cooperativas no mundo. São milhões de agricultores e pecuaristas que trabalham de forma cooperativa para gerar mais renda e melhores oportunidades no campo, principalmente. Hoje no Brasil, as cooperativas são protegidas por lei. É a Lei 5764, de 1971, que define como elas devem ser criadas, como funcionam na prática e garantem o respeito aos direitos e deveres de cada cooperado. Eu gosto de comparar a aplicação dessa lei como uma estufa onde há um viveiro de plantas. Ela protege quem está dentro e mantém tudo organizado e protegido. A Constituição de 1988 ainda reforça isso. Garante que qualquer grupo de cidadãos brasileiros possa formar uma cooperativa, reconhecendo esse modelo como componente importante e necessário no desenvolvimento econômico e social do país. E o que isso significa na prática? Significa que existem regras claras para a entrada e saída de membros, distribuição de sobras, realização de assembleias. A cooperativa tem CNPJ e personalidade jurídica, podendo fazer contratos, abrir contas, pegar financiamento e participar de licitações, por exemplo. O Estatuto Social é o documento da cooperativa onde está descrito quais são os principais objetivos e direciona as relações entre a cooperativa e os cooperados. A cooperativa tem direito a tratamento tributário diferenciado, muitas vezes com isenção de impostos. E existem mecanismos obrigatórios de prestação de contas e fiscalização para evitar que pessoas se aproveitem dos recursos. Ou seja, a lei dá a segurança necessária para que a cooperativa e os cooperados prosperem dentro da legalidade. Se as coisas não acontecerem como planejado dentro da cooperativa, não é cada um por si. Existe uma lei para recorrer. Por exemplo, se a diretoria descumprir o estatuto ou alguém tentar desviar recursos, há meios jurídicos para corrigir e responsabilizar. Entrar numa cooperativa não é só confiar nas pessoas, é confiar também nas regras reconhecidas no Brasil inteiro. É como plantar, sabendo que, se vier uma tempestade, você tem uma rede de proteção. Agora a gente vai falar dos 4 tipos mais comuns de cooperativas no Brasil. A primeira é a cooperativa de produção agrícola.
Ela é uma cooperativa onde os produtores se unem para comprar ou vender algum tipo de produto. E aí, quando a gente tem cooperativa, tem volume, prazo certo, padrão de qualidade, aí a conversa muda. A gente pode começar a negociar com grandes empresas ou até exportadoras. Isso que seria muito mais difícil fazer individualmente. Segundo, a cooperativa de crédito rural, que, como eu contei no início da aula, é o banco da comunidade, formado por um fundo constituído pelos próprios cooperados que podem acessar o recurso para usar crédito ou conseguir financiamentos com juros muito abaixo dos praticados no mercado. E tem uma diferença que as cooperativas de crédito têm um tratamento muito mais humanizado. Afinal de contas, o gerente sabe o que é um problema de seca, de queimada, o atraso numa colheita ou quando acontece, infelizmente, de você perder a sua produção. Terceiro, cooperativa de consumo ou de compra coletiva. Aqui, a ideia é economizar. É quando todo mundo se junta para fazer uma compra de adubo, de ferramenta, até de máquinas. É como se fosse uma família que fosse num mercado de atacadão, que você compra aquele fardo de refrigerante, mas que, comprando em quantidade, o valor por unidade fica bem melhor. Quarto, cooperativa de serviço. Essa para a gente resolver ali os desafios do dia a dia, como armazenagem, secagem, beneficiamento e até comercialização. Vou dar um exemplo aqui dos produtores de leite. Imagina o tamanho que você precisa ter para ter um espaço, uma câmara refrigerada. Agora, se você une vários produtores, fica bem mais viável, né? Esse é um exemplo de cooperativa de serviço. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Tô curiosa para saber o que vocês estão achando dessa primeira aula. Qualquer coisa, é só deixar um comentário aqui no vídeo ou escrever diretamente pra gente no e-mail da Era, que vai aparecer aqui embaixo. Quero muito saber o que vocês estão achando, hein? Diante dos tipos de cooperativa que a Joy falou, vamos pensar junto em um exemplo aqui do contexto do cacau, na nossa região. O cacau está em alta, mas a gente sabe que muitos produtores ainda sentem que não recebem tão bem pelo trabalho, né? E sabe por quê? A gente vai tentar responder. Quando o agricultor vende sozinho, ele tem pouca quantidade estocada. Aí ele acaba vendendo direto para o armazém mais próximo, sem poder de negociação. Então, na prática, esse agricultor ele volta para casa com a menor fatia do bolo, digamos, dessa produção de cacau. Mas, por exemplo, quando esse agricultor ele se junta a outros agricultores, se unem numa cooperativa, o jogo pode mudar. Primeiro, a cooperativa ela vai juntar um estoque maior, uma quantidade maior, um volume maior de cacau e vai poder negociar diretamente com a indústria de chocolate. E aí sim, dá para negociar um preço mais justo e garantir qualidade também. Ou seja, sem o atravessador no meio, o lucro fica na mão de quem plantou. A cooperativa, os cooperados e a comunidade toda ganha. Segundo, vamos supor, a cooperativa ela também pode investir em beneficiamento próprio, beneficiar o seu próprio cacau. A gente sabe que as amêndoas bem fermentadas podem valer até o dobro no mercado, que é chamado mercado das amêndoas da barra até o chocolate, né? Agrega-se muito valor quando o agricultor vende direto para esse mercado. A gente sabe que sozinho o produtor dificilmente tem estrutura para viabilizar isso financeiramente. Só que na cooperativa ele pode ter acesso a estufas, secadores solares, unidades coletivas de fermentação e também pode receber assistência técnica. Terceiro, a cooperativa ajuda a reduzir custos e facilita o crédito. Por exemplo, a cooperativa ela pode comprar insumos mais baratos, dá para comprar máquinas a baixo custo, adubos, pode comprar coletivamente e o financiamento vem com juros menores. E tem mais, a cooperativa ela garante para o cooperado uma maior transparência de mercado. Por exemplo, o preço. Quando o cacauicultor ele vai no armazém, ele não sabe necessariamente se é aquele o preço mesmo do cacau naquele dia, se teve alguma variação, se não teve. Isso acontece com frequência. Na cooperativa, como essa cooperativa ela trabalha com essa perspectiva de transparência, a cooperativa vai poder trazer para o cooperado essa informação, quer dizer, qual que é o real preço do cacau naquele dia. E a gente sabe que o recurso no final do dia ele faz a diferença. No fim,
a diferença é simples. E é isso que a gente quer mostrar para vocês. Sozinho, o agricultor ele não tem poder de barganha. Ele acaba vendendo mais barato um produto extremamente valioso, como esse exemplo do cacau. Mas na cooperativa, ele pode vender a um preço mais justo e ter outros benefícios, reduzir custo, melhorar a qualidade e lucrar mais no final das contas. Agora vamos tirar uma dúvida bem comum. Cooperativa e associação é a mesma coisa? A resposta é não. Embora ambas tenham essa característica em comum de organizar as pessoas coletivamente para uma causa coletiva, para o bem comum do coletivo, na prática elas funcionam de maneiras diferentes. Na cooperativa, você cria um negócio coletivo, é uma empresa onde todo mundo é dono. A gente compra, vende, distribui os lucros, é uma empresa. Já a associação, ela não pode gerar lucros. Ela tem a finalidade de produzir eventos, feiras, de defender causas e interesses comuns de um coletivo ou de uma comunidade. Mas a geração e distribuição de lucro é vedada. Então é como se a cooperativa fosse uma empresa coletiva e a associação fosse uma organização coletiva para interesses de causas e interesses coletivos. Tentando resumir aqui e explicar em outras palavras, a cooperativa é uma empresa coletiva. Já a associação é um grupo de representação e de defesa de causas comuns. Ambas são super importantes, mas têm objetivos diferentes. Agora, deixa eu te contar. O cooperativismo no mundo todo segue 7 princípios universais. Eles funcionam como um manual de instruções para que tudo seja feito de forma justa e transparente. O princípio número 1 do cooperativismo é a adesão voluntária e livre. Ou seja, ninguém é obrigado a entrar na cooperativa, mas se entrar, precisa respeitar as regras. É como abrir a porteira do seu pasto. Qualquer vizinho pode entrar, mas tem que cuidar do que está lá dentro, certo? O segundo princípio é a gestão democrática. Aqui não tem quem manda mais porque tem mais dinheiro, por exemplo. Cada cooperado tem um voto. Produziu muito ou pouco, investiu mais ou menos, na hora da decisão todo mundo é igual. O terceiro princípio é a participação econômica. Cada cooperado contribui com um valor de recurso, de dinheiro, para manter a cooperativa e recebe as sobras no fim do ano de acordo com a sua participação. Ou seja, quem movimenta mais, recebe mais. É simples. O quarto princípio é autonomia e independência. Ou seja, mesmo recebendo apoio externo, a cooperativa toma suas próprias decisões de acordo com o que foi combinado entre os cooperados. Ou seja, não fica dependente de empresas ou governos para existir. O quinto princípio é educação, formação e informação. A cooperativa forte investe no aprendizado de seus membros e de suas famílias. Oferece cursos, treinamentos e capacitação técnica. É como adubar o solo. O conhecimento faz a produção render mais. O sexto princípio ele é muito importante. É a cooperação entre as cooperativas. Elas não competem entre si. As cooperativas, em geral, elas se ajudam. Ou seja, vou te dar um exemplo aqui. Uma cooperativa de grãos pode se unir a uma cooperativa de transporte para reduzir custos. Ou essa mesma cooperativa de grãos, ela pode se unir a uma cooperativa de crédito para facilitar financiamento. O sétimo e último princípio, para a gente aqui da Escola Rural de Ativismo, ele é muito importante. Ele é o interesse pela comunidade. Então, uma comunidade, quando ela é criada, uma cooperativa, quando ela é criada dentro de uma comunidade, essa cooperativa, ela não tem o olhar voltado só para si, só para dentro, só para as necessidades dos seus cooperados. Ela também tem esse olhar social de olhar para a comunidade ao redor e entender como que ela pode ajudar. Então, a gente tem exemplos no Brasil muito interessantes de cooperativas, por exemplo, de catadores, né, de resíduos recicláveis. Então você imagina, uma cooperativa, pessoas que estavam na rua coletando material se juntam para criar uma cooperativa e vender juntos a latinha, o papelão e tudo. Olha esse exemplo.
Além da cooperativa estar lucrando, dos seus cooperados estarem tendo mais recursos dentro da cooperativa, eles estão fazendo um serviço social, que é um serviço que, em geral, é de obrigação das prefeituras. Mas a cooperativa ela se junta nesse ecossistema e traz um bem para a comunidade, limpando, ajudando nessa limpeza urbana, por exemplo. Pois é, gente, todos esses princípios são sustentados por valores como honestidade, transparência e responsabilidade social. Se esses valores se perdem, a cooperativa deixa de ser diferente de qualquer empresa. Calma aí, gente. Eu sei que quando a gente já começa a falar de tributo, de operação, o cérebro já desliga, mas fica aqui comigo, porque quando você cria uma cooperativa, você tem incentivos muito bacanas do ponto de vista tributário, que são os impostos. Nas operações chamados atos cooperativos, que são as transações feitas entre a cooperativa e o cooperado, tem a isenção de impostos importantes como o PIS e o COFINS. O PIS é o Programa de Integração Social. Ele é como se fosse a contribuição para apoiar o trabalhador, como, por exemplo, com o seguro-desemprego. Já o COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. É ele que financia os hospitais públicos, os remédios do SUS, a Previdência e a assistência social. E olha, a isenção desses impostos não é nenhum tipo de favor do governo. É um reconhecimento que a cooperativa é uma organização de pessoas que se unem para melhorar as condições de desenvolvimento econômico e social de um território. E isso fortalece para a nossa economia. Agora que já falamos de impostos, vamos falar um pouquinho das operações. E aí tem alguns ritos que precisam acontecer para que a sua cooperativa rode redondinho. Então a cooperativa não é uma empresa qualquer vendendo para um cliente qualquer. E aí, fechando essa parte de tributos e entrando no operacional, tem alguns registros que a gente precisa fazer para tudo isso funcionar bem. Mas não se preocupa que vai ser bem suave e a gente vai aprofundar melhor esses itens até o final do curso, beleza? Então vamos lá, vai aparecer um check aí para vocês agora. A cooperativa ela precisa estar registrada na Junta Comercial do Estado, ter um CNPJ na Receita Federal, ser cadastrada no INSS para questões previdenciárias e, no caso das agropecuárias, ter um registro no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Isso garante que a cooperativa possa ser reconhecida formalmente, emitir notas, participar de licitações e reivindicar créditos que são exclusivos para cooperativas. E aí, pessoal, gostaram dessa primeira aula do nosso curso de Introdução ao Cooperativismo? Para finalizar, vamos pensar um pouco. Agora, eu quero que você pare e reflita sobre a sua realidade, aí na sua roça, aí onde você mora, no lugar onde você está. Se você entrasse numa cooperativa hoje, qual seria o maior benefício para você considerando tudo que a gente falou nessa aula? Será que você teria um preço melhor para o seu produto? Será que em cooperativa, se juntando com outras pessoas, você teria um custo menor de produção? Ou acesso a novos mercados, financiamento ou assistência técnica? Você vai encontrar essa resposta. E ela vai ser o primeiro passo para você identificar oportunidades dentro do mundo do cooperativismo. A gente sabe que cooperativa não é só uma palavra bonita, é uma ferramenta concreta para crescer no campo com mais força, mais segurança e mais união. Gente, e antes da gente se despedir, quero propor um desafio bem simples para você. Mostre esse vídeo para pelo menos 2 vizinhos ou amigos que são produtores e convide eles para assistir às próximas aulas juntos com você. E o segundo desafio é, nessa oportunidade, conversem sobre qual seria o principal objetivo de vocês se fossem criar uma cooperativa juntos. Então, esse encontro com seus vizinhos vai parecer uma simples conversa de final de tarde. Mas não esqueça, toda a grande cooperativa começou assim, com poucas pessoas se reunindo, sonhando e planejando juntas. Quem sabe essa troca não seja justamente a primeira semente da sua futura cooperativa.